E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou trazer um tema, né, que está aparecendo com bastante voga, né, com bastante intensidade, né, em alguns debates que eu estou observando, que é a questão, né, dos estados brasileiros estarem apresentando legislações, né, com o intuito de reduzir as mensalidades de escolas do ensino médio e de instituições do ensino superior nas mensalidades, né, reduzir os valores das mensalidades em percentuais de até 30%, tá? Então, por exemplo, né, aqui na Bahia o pessoal começou a divulgar, né, um projeto de lei, achando que a lei já estava instituída. Não, a lei ainda precisa ser aprovada e depois sancionada, né? O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, tá? É que já existe uma decisão no STF em que o STF, né, em outro caso, tratando sobre mensalidades, né, sobre alteração do contrato de prestação de serviços, reconheceu que essa competência para legislar sobre alteração do valor das mensalidades, que recairia, logicamente, né, na repactuação dos contratos de prestação de serviços, né, de educação, que é formalizado, né, por aqueles que contratarem serviços, é de competência privativa da União, né? Essa competência tem previsão, né, na nossa Constituição, no artigo 22, inciso 1, tá? E o que acontece, né? Logicamente, ele está vendo esse movimento em diversos estados. Então, o que é que vai acontecer, né, se eventualmente esses projetos vierem a ser aprovados? No primeiro momento, eles podem até surtir efeito, né, imediato, até porque, não tão imediato, até porque eles estão dando um prazo, né? A partir da publicação desta lei, após 30 dias, deverá ser aplicado desconto, né? Um exemplo de literalidade de uma norma que está prevendo desconto. Só que, logicamente, como a gente já tem uma decisão, né, do STF, uma decisão que já tratou sobre esse tema, né, relacionado a uma inclusive o caso, o lead case lá do STF foi a alteração da data da mensalidade, né? E aí o STF reconheceu que essa matéria não era matéria de educação, mas sim matéria de direito civil, né, na especialidade, no tratamento de contratos, né? Então, diante dessa perspectiva, o que é que eu posso repassar, né, de informação aos pais de alunos que estão buscando, né, a redução das suas mensalidades junto às instituições de ensino, né? É que nesse primeiro momento, né, não há nenhuma lei aprovada que determine a redução das escolas particulares em relação às suas mensalidades. Logicamente, o que pode acontecer nesse período, e aí eu utilizo o caso de um colégio no estado de São Paulo, em que ele próprio, né, ele mesmo criou uma oferta para os pais de redução, né, das mensalidades do seu colégio, né? Então, nessa situação, ele ofereceu 30% de desconto aos pais, né? Então, foi um movimento do colégio, teoricamente, de verificar que, para ele, houve uma redução de custos, né? Era um colégio, né, que tem mensalidades entre R$ 6.700 a R$ 8.500, né? Era um colégio que havia necessidade de contratação de segurança privada, né, refeições, era um colégio de período integral, inclusive. Então, logicamente, se eu não estou tendo refeição, não estou tendo a prestação de serviço de segurança privada, porque todos os alunos estão em casa, né? Até porque a mensalidade de 6.500 a 8.700, logicamente, né, acaba dentro de uma situação, né, de ausência de alunos nas suas estruturas, ele vai já redução. Mas os 30% que foi dado para aquele colégio, na verdade, não chega a ser um modelo, né, porque eu posso ter situações que, em outros colégios, né, que não tem esses mesmos custos, em que a redução passa a ser menor, né? Então, dentro dessa perspectiva, o que eu quero apenas trazer aqui para vocês nesse momento é que as reduções das mensalidades hoje, né, elas estão numa livre pactuação entre as escolas e os pais dos alunos, tá? E a última informação, né, que eu posso repassar para vocês é que há sim, né, um projeto de lei, né, no Senado Federal, esse sim, né, que não tem vício de inconstitucionalidade, porque ele inicia-se no órgão federal, né?
E dentro dessa perspectiva, né, que se iniciou dentro do órgão federal, ele também traz essa previsão de redução de 30%, né, das mensalidades, né? Vou fazer para vocês, né, para vocês ficarem atentos, tá? Não há projeto de lei, né, pelo menos aqui na Bahia, e pelo que eu vi em outros estados brasileiros, não há projeto de lei que esteja já vigorando a questão da redução das mensalidades das escolas em 30%. Tá? O que tem são projetos, e projetos, logicamente, só vão de fato surtir seus efeitos, vai só gerar sua eficácia após a sanção, né, pelo Executivo. E o último ponto é que esses projetos de lei, né, se eventualmente forem levados para a discussão junto ao STF, terão sim declarado vice-constitucionalidade, inclusive, né, para quem queira, né, se informar, né, sobre essa situação. O julgado, né, é um julgado que veio no tema 409 do STF, e na época quem fez esse julgado foi o ministro Eros Grau, tá? É uma decisão que vem deixa eu só pegar aqui, foi uma ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, 1007/PE, tá? Que traz essa questão exatamente das mensalidades. E aí, nesse caso, o STF, quando fez a análise, ele entendeu que era, na verdade, uma tentativa de modificação no contrato de prestação de serviço, e como foi uma tentativa de modificação no contrato de prestação de serviço, e nesse caso, os projetos também vão nessa linha, né? Porque estão instituindo uma redução obrigatória no valor das mensalidades. Vai cair na seara da matéria vinculada ao direito civil, e aí seria aplicado a eles o artigo 22, inciso 1º da Constituição, em que diz que compete privativamente à União legislar sobre direito civil. Então, os estados não deteriam essa competência para legislar sobre tal matéria, tá? Então, esse é o nosso informativo de hoje, né? Eu espero que vocês fiquem atentos e, logicamente, né, essa questão da livre busca, né, pelos descontos é uma atribuição que os pais podem exercer e as escolas podem oferecer, né? Então é uma coisa que fica entre os particulares, né? Tem possibilidade de negociar? Tem, lógico que tem, mas também tem que observar que não há uma obrigatoriedade das escolas nesse momento, né? Não há nenhum tipo de lei aprovada a nível nacional que as obrigue a reduzir, né, essa mensalidade nos 30%, tá? Então isso deve ser analisado caso a caso, beleza? Se você gostou, né, acompanha a gente também lá no YouTube, né, no canal prof.felipemontenegro, e aqui também no Instagram, né, no @prof.felipemontenegro, tá? Estou aguardando vocês lá, e também no Facebook, tá? Tem um Facebook também, né, o prof.felipemontenegro, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.